vamos falar a respeito do mercado da soja, principalmente sobre comercialização brasileira. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com o Stefan Podsklan, ele que participa conosco agora nesta edição de Agricultura BR e fala sobre o mercado conosco, a respeito de soja, a respeito daquilo que vem ocorrendo aqui no país em relação às vendas. Stefan, obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco. E nós tivemos aí alguns momentos no qual ficou interessante, né? Nós vimos soja ali em Chicago a 12 dólares, vimos também um dólar próximo a 5, às vezes um pouco abaixo, mas muito próximo de R$ 5, prêmios ligeiramente melhores, né? Tivemos pelo menos 3 momentos assim interessantes e mesmo assim continua muito lenta essa comercialização de soja. O produtor está esperando algo melhor, nós podemos ver algo melhor. Qual que é o seu entendimento sobre este tema? Stefan, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os espectadores. Realmente a gente tem visto essa comercialização trabalhar com lentidão, tudo isso é reflexo de uma situação de preços, especialmente, né? A gente já está caminhando aí para a reta final de colheita, na maioria dos estados, restando Rio Grande do Sul e regiões do Nordeste do país, nesse calendário um pouco mais atrasado, né, de plantio. Mas a gente tem visto, sim, né, pelo menos desde o fundo do poço, que foi ali em meados de fevereiro, março, a soja já teve uma recuperação aí da ordem de R$ 10 a saca. Então, essas recuperações já deram algum gatilho, né, já deram alguma motivação para o agricultor avançar na comercialização, mas ele ainda aguarda momentos mais positivos e que, historicamente, né, a gente vê esses momentos acontecerem também daqui até meados de julho. Sempre tem alguma turbulência a mais no mercado, olhando especificamente para o que acontece na safra norte-americana. Stefan, hoje o que nós teríamos, né, considerando aí que o Brasil vai ter uma produção em torno de 145 milhões, que é também bastante difícil pontuar, né? 145, 146 milhões de toneladas. Qual que é a porcentagem disso, ou o volume de soja ainda que o Brasil tem para comercializar da safra 23-24? Olha, Fabiano, primeiro, em relação a essas estimativas, né, a gente tem uma divergência, assim, levantamentos que apontam 155, outros levantamentos que apontam próximo de 140. E quando a gente contrasta com esse número de comercialização, né, hoje a gente fala aí de 40 a 45% da soja brasileira que já foi comercializada, que o produtor já entregou ela de alguma forma. Então, dentro dessa variação de volume de safra, você tem, né, justamente o volume que estaria aí diretamente relacionado. Então, a gente falaria aí algo perto de 60 milhões de toneladas de soja que foram entregues que já tiveram algum destino, seja exportação, seja o destino para processamento de soja também. Stefan, hoje nós tivemos a apresentação mais cedo, nessa quinta-feira, tradicionalmente é na quinta, do relatório de vendas e exportações do Departamento Norte-Americano. Novamente teve um volume bastante baixo, né? Estou até a olhar aqui, 194.200 toneladas, é menor que a semana passada, é menor que a média das últimas 4 semanas. Isso mostra, e os Estados Unidos ainda têm soja para comercializar, de acordo com aquele relatório apresentado semana passada de estoques trimestrais, tem muita soja nos Estados Unidos ainda, só que é uma soja que é cara para o cenário internacional. E aí eu vou pegar esse dado. Primeiro, os Estados Unidos têm soja continua com valores mais expressivos e a venda é lenta. Aqui no Brasil a venda é interessante, mas se a gente olhar o line-up dos portos, ele está com 11.110.000 toneladas para o mês de abril, a gente vai ver uma redução nessa venda de soja. Como é que dá para explicar, pegando todas essas variáveis hoje que existem de números no mercado? Bom, Fabiano, é fato, sim, né? Estados Unidos vem desde o ano passado entregando mais soja, o produtor norte-americano também vem nessa estratégia de segurar a precificação, de segurar a venda de soja, esperando algum sinal de preços melhores.
teve oportunidade, teve janela para fazer a comercialização, não efetuou. E quando a gente olha justamente para o número que saiu semana passada do USDA, ele coloca que daqui até a colheita da safra 24-25, nos Estados Unidos, que começa lá em setembro, praticamente, o produtor norte-americano, né, os Estados Unidos, de forma geral, ainda detém ali 50 milhões de toneladas de soja para comercializar. Esse número, ano passado, né, para a gente ter uma percepção, nesse mesmo relatório de março da safra passada, nos Estados Unidos você tinha algo de 45 milhões de toneladas. Então você tem um volume mais expressivo. Então, contabilizando que Brasil ainda tem soja para ser comercializada, Estados Unidos também, fator negativo para Chicago. Está entrando a colheita da soja também, né, dando os primeiros passos aí a colheita da soja na Argentina. Isso também tem que ser contabilizado. O produtor argentino também precisa vender soja. Há uma percepção que, principalmente para Chicago, né, um viés aí de acomodação. Só que, principalmente para esse restante de 2024, início de 2025, esse viés de acomodação de Chicago tende a ser mais forte. Só que daqui para frente, a gente olha o cenário de clima, desenvolvimento de plantio dos Estados Unidos. E normalmente isso traz alguns ralis de preços e isso pode ser estimulante aí para o agricultor brasileiro avançar na sua comercialização. Mas a gente tem que lembrar que nessa temporada agora, 23, 24, né, o mundo está com uma oferta de soja muito robusta e nós não temos um crescimento econômico expressivo que reflete diretamente em avanço de demanda para enxugar esse patamar de oferta que a gente tem nessa temporada. Então, a recomposição de estoques ela está realmente aí em níveis bastante elevados e isso tende a deixar o mercado, né, em relação à precificação, mais moroso. Um ponto positivo que a gente teve essa semana foi a volta do dólar, né? O dólar voltando a operar aí acima de R$ 5,05 também vem ajudando a segurar preços aqui no Brasil e segue dando algumas oportunidades, sim, para o agricultor entregar produto. Stefan, aí trazendo para a realidade de preços hoje que nós temos no Brasil, dentro de uma estimativa que hoje, primeiro eu vou te perguntar, né, o mercado entende de fato que houve quebra no Brasil? Aparentemente parece que sim, que existe o entendimento dos operadores que o Brasil teve quebra de safra. E se existe essa quebra de safra já compreendida, independente dos números do Departamento de Agricultura norte-americano, se esses preços que nós estamos vendo sendo praticados são os valores da soja ou eles estão subvalorizados? Na percepção de quebra de soja Brasil, ela já está consolidada na visão do mercado. Na visão do comprador, na visão do exportador, na visão de todos os agentes do mercado, isso já é um dado consolidado. Em relação à precificação, hoje, né, pelas combinações aí que a gente vê de movimentação, prêmio de exportação, Chicago, dólar, principalmente olhando para Chicago e prêmio de exportação, esse infelizmente é o preço, né, é a situação que a gente tem hoje de precificação. Dá para esperar, né, momentos melhores de preço? Historicamente a gente tem e temos aí, né, na combinação de preço, oportunidade da soja ter uma valorização, mas são movimentos aí de voo curto, né, o famoso preço, os famosos voos de galinha. O mercado vai ter alguns momentos de valorização, alguns EPICs, mas ele não tem força para se sustentar diante da oferta de soja que tem a nível global, a nível de Brasil também. Você tem o produtor ainda retraindo bastante oferta e principalmente os compradores que não estão agressivos, né? A gente olha para a China, ela compra, é o maior comprador de soja do mundo, é o maior demandante de soja do mundo, mas você não vê ele com apetite agressivo de compras, a ponto de isso trazer um combustível, né? Ser um combustível para elevação de preços. No momento o mercado está, de certa forma, estabilizado e com uma firmeza. Mas a gente sabe, né, o comprador internacional sabe que tem bastante soja a nível global nesse ano de 2024. Tá certo. Para encerrarmos, Stefan,
O que nós podemos esperar desse relatório de oferta e demanda que vai ser apresentado na próxima semana pelo Departamento de Agricultura norte-americano? Devemos ver cortes mais expressivos aqui no Brasil? E se houver, o que eles vão fazer com uma demanda chinesa que no papel se mantém alta? Né? Tanto as exportações, aí eu vou falar, exportações brasileiras e produção brasileira e a importação chinesa, esses três fatores altos no papel para a safra 23-24. Bom, Fabiano, em relação a cenário de América do Sul, o SDA pode trazer sim ainda alguma revisão de Brasil e Argentina. Não espero grandes modificações, o mercado de alguma forma já está consolidado a safra na América do Sul. Em relação aos Estados Unidos, a principal revisão que entra para o SDA é dessa temporada, agora 23-24, em relação às exportações e revisão de estoques. Isso tende a ter um corte das exportações nos Estados Unidos pela própria performance do volume de exportação dos Estados Unidos, que nesse acumulado de temporada ele é praticamente 20% inferior ao ano passado. Então vai ter mais soja no estoque norte-americano, isso é negativo para Chicago. E em relação à demanda da China, ele pode sim tentar de alguma forma trazer alguma elevação justamente para dar uma equilibrada nessas elevações de oferta, mas não há grandes movimentações também assim que dão fundamento para fortes mudanças na percepção de consumo de soja da China.